Fala aí galera do YouTube, seja bem-vindo a mais um vídeo react no meu canal. E o vídeo é o seguinte: porque você deve parar de idolatrar o Neymar. Mas vamos ver o que é que esse cara formulou, quais são os seus argumentos e saber se ele na verdade nos convencerá. Seu nome? Neymar. E qual a sua idade, Neymar? 12 anos. Tem chance de ser um futuro Robinho ou um excelente jogador. Você acredita nisso? Se Deus quiser, sim. É? Acredito. É muita pressão, né? Mas se Deus quiser, eu vou chegar. 5 de fevereiro de 1992, Mogi das Cruzes. Nascia um menino com talento imensurável. Vindo de uma família humilde, de um pai com uma carreira frustrada como jogador, Neymar da Silva Santos Júnior se tornava então um símbolo de esperança para sua família. Porque depois que Betinho, o olheiro que descobriu o talento do menino, levou ele para a base do Santos, o Neymar cresceu de forma irrefreável e começou a chamar a atenção não só de quem via ele jogar pessoalmente, mas de jornais da televisão, e a expectativa, que era só da cidade de Santos, agora era do Brasil inteiro. Porque nós estávamos simplesmente frente a frente com a maior promessa da história do futebol brasileiro. Simplesmente craque, extraordinariamente craque. Todas as pessoas aqui na Vila Belmiro deveriam se ajoelhar, estender as mãos ao céu e agradecer ao Senhor que mandou para a Vila Belmiro um jogador desta categoria. Welcome to today, the day where you no longer have. Primeiro eu quero começar falando que eu sei exatamente da onde vem esse seu amor imenso pelo Neymar. Porque eu também fui essa criança, eu também estava lá. Aliás, eu ainda sou. Eu lembro que um dia o Santos foi jogar contra o time que meu pai torcia e eu lembro que meu pai estava com medo. Eu lembro dele falando alguma coisa do tipo, pô, os caras têm o Neymar, esse moleque é muito absurdo. Mas não só isso, porque além dele estar com medo de ser amassado, né, e bem, provavelmente ele foi, porque eu não lembro pra cá, mas o Neymar deve ter amassado ele. Ele ainda assim queria ver o Neymar jogar, porque ele não sabia o que ia acontecer, mas ele sabia que ele ia dar um show. Alguma coisa aquele menino de Moicano ia fazer. E pô, na moral, quem viveu a época dele no Santos sabe como é que era, irmão. Todo mundo parava pra ver, todo mundo tava encantado, todo mundo queria meter o Moicano. A gente tava completamente impactado. A sensação de ver o Neymar jogar pelo Santos era que ele tava jogando contra crianças. Só pra você ter noção, antes de completar 21 e sair pro Barcelona, o Neymar tinha os seguintes números: 225 partidas, 136 gols, 62 assistências, totalizando simplesmente 198 participações pra gols. Rapaz, pelo amor de Deus, esse menino há pouco tempo não era nem maior de idade. Em 2012 foi proibido de disputar a bola de prata por ser simplesmente muito acima dos outros jogadores. Fato que só tinha acontecido uma vez na história e tinha sido com quem, adivinha? Rei Pelé. Rei Pelé. Ganhou o Puskás com aquele gol histórico, campeão do Paulista de 2010, 2011, 2012, meteu simplesmente um tricampeonato, Copa do Brasil 2010, Libertadores 2011, Recopa Sul-Americana em 12, nomeado 2 vezes como o melhor jogador do mundo, uma delas ele ficou entre os 10 mesmo jogando no Brasil. Cara, que loucura, irmão. E o principal de tudo, gente, vamos concordar, ninguém nunca mais vai deixar uma marca no nosso coração minimamente parecida com o que o Neymar fez. Então por que, Rian? Porque eu preciso parar de idolatrar um cara que tanto me marcou? Me dá os argumentos. 2 motivos, e o primeiro é o seguinte: você está ficando cego. O seu amor não permite você enxergar a realidade. Eu preciso te acordar aqui. Alô, gente, eu sei que machuca, eu sei que você não queria que fosse assim, eu também não queria. Mas a gente tem que assumir, infelizmente, ele tá longe de ser aquele Neymar que fez a gente se apaixonar. E por mais que a gente tente ao máximo fugir disso, o tempo é inevitável pra todo mundo. Neymar fica com ela. Neymar will never do that. Bom, mas vamos lá, é muito chato você tentar conversar com um fã absurdo do Neymar e você vê que o cara, ele não aceita uma opinião minimamente contrária, tá ligado? Irmãozão, isso tá te fazendo mal. Segura um pouquinho. Sabe como você tá vivendo, com todo respeito? Igual um viciado, irmão. Me desculpa, olha só, eu juro pra você, me perdoa de falar isso, eu não queria falar, mas alguém tem que falar. Você fica tentando buscar a menor fagulha, algum mínimo resquício daquele Neymar. E essa busca incessante não vai chegar a lugar nenhum, porque aquele Neymar simplesmente não existe mais. O melhor exemplo disso é o quê? Neymar hipotético.
O que o Neymarzete mais gosta de fazer, eu incluso nisso, é fazer o quê? Ficar idealizando outros cenários. Como seria se ele tivesse feito diferente? E se ele jogasse numa época sem Cristiano Ronaldo e Messi? E se ele não fosse pro PSG? E se ele fizesse isso, se fizesse aquilo? O Neymar tomou decisões ruins. Vou te responder, se o Neymar jogasse numa época sem Cristiano e Messi, seria simplesmente o maior jogador de toda a história da humanidade. Mesmo naquele jogo em que ele sentou pau, Barcelona, PSG, o Neymar foi o cara. Messi apareceu nas capas dos jornais espanhóis como se ele fosse o indivíduo, mas não. Todo mundo sabe, então não tem como. Eu, como fãzaço, subscreva no canal, por favor, se você também gosta do Neymar. Eu sou fãzaço do Neymar, você quem sabe. Pode falar o que você quiser. Tô aqui a reagir no vídeo, mano. Mas tudo que você falar não vai me convencer. Eu tô tipo um cara apaixonado. Tá falando que tá sendo traído, ele tá nem aí, velho. Vamos no forró, que tá tudo bom. Durante a carreira, a gente tem que conviver com isso. Tá tudo bem, todo mundo de acordo. Mas aí sabe por que você fica nessa busca de algum resquício daquele Neymar que ainda te agrade? Porque você tá com medo de confrontar a realidade. Que é uma realidade pra gente que viveu aquela era do Santos. É uma realidade muito difícil de conceber. Entra na nossa cabeça. Eu te entendo, tô com você nessa. Só que a gente não consegue aceitar que terminou assim. Tá ligado? Isso aqui tá parecendo quase uma sessão de terapia, pô. Que isso? Olha só, eu tenho que deixar claro também. Eu não tô aqui pra questionar a genialidade do Neymar. Isso aqui é totalmente incontestável. Eu sou um fã absoluto dele também. Tudo que ele já entregou pro nosso futebol, todos os momentos que a gente viveu junto. Isso, meu amigão, não pode ser alterado de forma alguma. E sim, pô, eu creio que ele ainda pode entregar alguma coisa. Eu creio que ele vai pra Copa. Aliás, ele tem que estar na Copa. Mas você já parou pra pensar? E se você diminuir um pouco, talvez, essa sua expectativa, você consequentemente vai diminuir também a sua frustração? Porque você vai falar que você não tá frustrado. Vai falar que esse Neymar que você tá vendo agora no Santos é o Neymar que você esperava. Eu vou te falar, eu acho que esse Neymar não é nem o Neymar que o Neymar esperava. Tu acha que ele, com essa carreira que ele tem, tá feliz? Aí é foda. Esse nem não é o Neymar que o Neymar esperava. Aí você tá aí longe demais, né, rapaz? Ô, para aí, né? Você tá com muito ódio mesmo. Tomaram 6-0 pro Vasco e ficar manchado na carreira pra sempre? Aquele choro dele no jogo não diz respeito só ao resultado, não. Mas muito mais a ele perceber a própria incapacidade e pensar: eu não consigo mudar essa situação do jeito que eu esperava. O Neymar pode se aposentar hoje se ele quisesse. Nada vai mudar a história que ele escreveu no futebol. Mas se a gente começar a cair na real, isso vai ajudar não só nós mesmos, como a ele também. Isso leva a gente pro segundo motivo. Por que a gente não alivia um pouco essa pressão? O Neymar nasceu no futsal. O técnico da Portuguesa conseguiu uma bolsa numa escola particular tanto pro Neymar quanto pra irmã dele. Em troca, o Neymar teria que jogar pelo time de futsal do colégio. Só que é boa também, não vou te falar, hein? Ele disputou a Copa TV Tribuna por 2 anos, que era um campeonato com os melhores times das escolas da região, e aí o bagulho era transmitido todos os sábados de manhã. Pô, muito bravo, e aí, como ele tinha um talento absurdo, ele foi campeão invicto, foi artilheiro, líder de assistência, foi o melhor jogador do campeonato. E aí ele começou a ganhar destaque, virar manchete de jornal, e ali nascia a primeira pressão em cima do Neymar. Depois desse campeonato, levaram ele pra onde? Pra base do Santos. Mas o time não tinha base pra idade dele, então adivinha o que aconteceu? O Santos criou um sub-13 só pra incluir o Neymar, irmão. Aí na base do Santos ele começou a pular a categoria, né? Começou a jogar com gente mais velha, até porque ele destoava demais dos moleques da idade dele. E aí nessa fase, o empresário pegou ele e levou ele pra fazer teste no Real Madrid. Os caras simplesmente ficaram encantados e ofereceram, sabe o quê? 10 mil euros de salário, 1 milhão de euros em luvas, casa, emprego pro pai, escola, tudo. Gente, por favor, isso tudo pra um menino que tinha 12, 13 anos. O Santos ficou desesperado e igualou a proposta do Real Madrid. Porém, como o Neymar era pequeno, né, meio inexperiente, coitado, e tava com saudade de casa, eles voltaram pra São Paulo, e assim o Neymar se tornava o maior investimento num menino de categoria de base da história do Santos. Legal, mas o que eu quero dizer com isso tudo? O Neymar cresceu com a pressão, foi moldado por ela. Cresceu acostumado a ser estrela, protagonizando desde sempre. Ele sempre foi tratado como um diamante. Tipo assim, eu tenho certeza absoluta que ele gosta disso. E bem provavelmente a pressão que ele sofre motiva ele a ser cada vez melhor. Mas você sabe qual é a grande diferença? Antigamente ele sofria essa pressão toda, mas o corpo dele estava jovem o suficiente pra equiparar as cobranças que ele tinha. Todo mundo sempre esperava muito do Neymar e ele sempre conseguia entregar. Quanto mais você achava que ele não podia melhorar, mais ele melhorava. E aí a nossa cabeça começou a montar uma taxa de crescimento que simplesmente segue a gente até hoje. Tipo assim, o que ele construiu foi tão absurdo que até hoje a gente fica esperando alguma coisa do tipo, mano. Não, ele vai dar a volta por cima, pô. Não, ele vai conseguir voltar a ser o que era antes. Alguma coisa vai acontecer, não é possível. Eu tô louco? Eu não tô louco. Mas assim como aconteceu com outros craques brasileiros, Ronaldo, Ronaldinho, Adriano, a hora de começar a decair é muito mais cedo do que a gente espera. Eu acho que a hora do Neymar chegou.
Mas há uma solução. E se a gente alinhar as nossas expectativas em relação ao Neymar? E todo mundo meio que entender que ele não é mais aquele cara. E começar a enxergar ele muito mais como uma arma secreta do que cara que vai jogar os 90 minutos e que vai acabar com todos os jogos. Será, cara? E talvez se a gente aliviar um pouco essa pressão, seja melhor pra ele e pra todo mundo. Porque a gente vai parar de cobrar algo desse rapaz. Pô, mas também você pegar e botar o vídeo do cara no fundo chorando é foda, né, velho? Que é isso, mano? Dá uma pausa aí que o cara já fez muito pra nós. Nossa, mano, foda. Para. Esse vídeo tá muito bem editado. Parabéns pra você. Tô irritado até. Que ele já não consegue mais entregar. E com essa leveza de ambiente, sei lá, talvez ele consiga entregar mais e surpreender a gente de uma forma impactante. Mas eu sei lá também, rapaziada, eu não sei nem se essa teoria faz sentido. O Messi resolveu a Copa pra Argentina com 36 anos nas costas, carregando todo mundo. Por que o Neymar não pode? Pô, sério que ele não conseguiria fazer isso? Pô, óbvio que é possível, mas, meu Deus. Mas uma coisa pelo menos é certa. Essa Copa do Mundo, irmão, é a cartada final. Porque eu acho, não, eu tenho certeza que vai ser a última vez que ele vai se doar de verdade por alguma coisa. Até porque depois dessa Copa, eu acho que meio que perde o sentido, né? Não teria um outro grande torneio que ele ia estar disposto a se sacrificar pra continuar jogando em alto nível, tá ligado? Mas enfim, conclusão. Eu não fiz esse vídeo pra atrair hate por Neymar ou qualquer coisa desse tipo. Eu fiz esse vídeo porque a gente precisa acordar, alinhar as expectativas e parar de ficar com esse fanatismo cego, sem controle, tá ligado? Eu amo o Neymar, sou muito brasileiro, vou torcer demais pra que ele traga o Hexa pra nós. Esse vídeo todo aqui só foi um desabafo de um cara que acordou um dia e percebeu que não importa o que aconteça, o tempo sempre chega pra todo mundo.